Olá, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Santana. Meus caros, queridos, queridas alunos, alunas, eu sei que este momento é de superação para todos. A saudade de estarmos juntos é enorme e eu espero ter de vocês. Não é pouca, é muita, muita atenção nas videoaulas, nas atividades, tá? E eu estou aqui para ajudar no que for necessário. Sintam-se abraçados, carinho imenso por todos vocês. E nós vamos começar a nossa terceira videoaula de gestão industrial. Muito bem. E eu sempre gosto de iniciar a minha videoaula fazendo uma pequena revisão da videoaula anterior. E na última videoaula nós falamos sobre os tipos de produção, né? Vimos todos esses tipos aí: artesanal, produção simples, desde produção de curta, média e larga escala. Porém, eu gosto de dar muita ênfase, né, na produção de larga escala, em pensar na economia de larga escala, ou seja, produzir em grandes quantidades para que a gente possa ter um menor custo na hora de um menor preço na hora de pagar por esse produto, né? E olha só, em economia de larga escala, de produção em massa, né? Produzir em grandes quantidades, nós vimos aí indústria de motocicletas, né? Indústria automotiva. E falamos também sobre os tipos de indústria, né? As indústrias de bens de produção, também aquelas chamadas de indústria de base ou pesadas, que envolve aí as duas vertentes, né? A extrativas e as de bem de capital. Lembra da indústria extrativa? Nós falamos muito da eólica. Bom, tem indústria da mineração, indústria petrolífera, enfim, tem muitas aí indústrias aí extrativas que exploram os recursos naturais. Falamos de indústria de equipamentos e eu passei inclusive um vídeo sobre uma aciaria que eu visitei. Indústrias aí de bens intermediários, que essas indústrias produzem equipamentos, maquinários aí para tudo dentro de uma cadeia, né? Uma cadeia de processos produtivos. Falamos de indústrias de bens de consumo, né? Indústrias de bens duráveis, não duráveis, e alguns economistas aí classificam as indústrias de bens semiduráveis, que no caso são roupas e calçados. E também falamos por fim aí na última videoaula sobre a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, que está ligada aí à tecnologia, que está ligado a cibernética, ciberfísicos, está ligado à internet, à nuvem, computação, né? Muitas tecnologias que a gente já está acompanhando aí dentro da nossa própria geração, né? E assim, uma constância, uma mudança tão rápida que está acontecendo hoje em dia nas coisas, que a gente acaba ficando, nossa, mas existe isso? Tantas coisas aí boas que a gente está podendo vivenciar. E hoje nós vamos iniciar falando sobre layout, ou seja, arranjo físico. Aqui essa imagem, né, é de um
layout. Bom, o que é um layout, né? É como estão dispostas as pessoas, os equipamentos. Mas vamos pensar na casa da gente. Eu acredito que na casa de vocês, quem gosta mais de mudar o layout são as mamães. Principalmente na sala. Tem dia que ela coloca um sofá de um lado, quer mudar a televisão, ou quer mudar a cozinha, quer mudar o quarto. Isso é mudar o layout. Olha só, aqui no layout de um quarto, né, que eu estou agora. Olha, tem onde está dispostos os instrumentos musicais. Aqui atrás está a cama, na frente está o guarda-roupa. Mas na semana passada já não estava assim. Não existia esses instrumentos musicais aqui, eles ficavam em outros lugares. E comprei suporte para fixar nas paredes. Aí dentro do layout coloquei um texto ali, né, que é pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Eu adoro música. Então, vamos dar continuidade aí, só para vocês terem uma introdução e entenderem um pouco o que é layout. Mas vamos falar do layout industrial. Estamos na aula de gestão industrial, layout industrial, né? A principal área de ação de um layout industrial é, sem nenhuma dúvida, a empresa, definindo e integrando os elementos produtivos. Nós falamos de integração, né? Que é necessário ter integração. E nesse caso é para integrar a mão de obra, né? As pessoas com as máquinas e equipamentos, a forma que eles estão dispostos em uma fábrica, em uma empresa. Então, layout, arranjo físico, é um estudo sistemático. Por quê? Porque é um estudo? Porque é necessário fazer um estudo antes de que as coisas estejam lá no lugar e eu comece a mudar. Assim como na casa, que é muito mais fácil, né? Que a gente cada hora quer mudar, mas uma empresa não dá para ficar mudando toda hora. Pegar, mudar a instalação, enfim, isso dá muito trabalho. E aí eu paro minha produção, né? Então eu já tenho que deixar um estudo sistemático que vai ter uma combinação ótima das instalações industriais que concorrem para a produção dentro de um espaço disponível, né? Então, dentro daquilo que eu estou... Não adianta eu comprar um guarda-roupa maior ou que não vai fechar a porta do quarto, que vai impedir que as pessoas circulem, que vai ter que pular. Então, tem que ser dentro daquilo no espaço disponível. Bom, em outras palavras, é a melhor utilização aí do espaço disponível e resulte em um processamento mais efetivo através da menor distância no menor tempo possível. Então, o layout, ele contribui para o quê? Ele contribui para produtividade. É muito interessante, muito importante aí o layout. Então vamos lá, alguns tipos de layout aí. O layout posicional, ele é por posição fixa. Olha só, nós temos aqui abaixo, nós temos um avião, né? E aí, o avião fica na posição fixa, tá? E aí vai vir nas outras partes e vão sendo montados. Porque já pensou? Olha, eu tenho uma parte do avião que fica em outro galpão e eu vou... Não compensa eu movimentar. É muito mais fácil eu ter a maior parte dele e ir acoplando aí as outras partes. Então, usado para montagens complexas. Já pensou? Um avião, um navio, né? O material ou componentes principais ficam em um lugar fixo. Já o layout funcional por processo, agrupam-se todas as operações de um mesmo tipo de processo. A gente falou já muito de processo, né? Mas vamos lá falar processo industrial, que tem o processo de estampar,
de furar, de montar, enfim, de cortar, de dobrar, de temperar peças. Então, eles ficam, cada processo agrupado num mesmo tipo. As operações ficam agrupadas, todas as operações de um mesmo tipo de processo. Isso aí é o layout funcional. Já o layout linear, um layout que ficou muito famoso aí pelas montadoras, né? Falei na última videoaula sobre Henry Ford. Então, caracterizado aí pela linha de produção ou por produto. O material é que se move, uma operação imediatamente adjacente à anterior, ou seja, próxima à anterior. Os equipamentos são dispostos de acordo com a sequência de operações. Layout celular, não é o celular, né? Já ouviu falar de células, né? Então, a célula de manufatura, e também falamos dessa palavra de manufatura, que antes da Revolução Industrial era feito com as mãos e depois com máquinas e equipamentos. Então, a célula de manufatura, ou seja, a célula de produção, consiste em arranjar em um só local a célula, máquinas diferentes que possam fabricar um produto inteiro. Pode ser uma célula de vassoura, uma célula de rodo. Né? Então, e tem uma informação muito importante aqui abaixo. Ó. Atuação de operador polivalente. Ou seja, o que é isso, hein? Polivalente. Polivalência está ligada à qualificação que tem o operador. Por exemplo, dentro de uma matriz de polivalência, o operador ele pode, vamos falar de operações, né? Está qualificado para dobrar, está qualificado para furar, está qualificado para usinar, vai estar dentro da sua matriz. O que ele pode fazer dentro aí de uma célula? Agora, de repente, ele é só uma pessoa que está qualificada para furar, então ele só pode fazer isso. Então, vai depender da qualificação e aí vai estar anotado aí na sua matriz de polivalência. Já o layout híbrido, vamos lembrar de híbrido, que é misto ou combinado, ele é utilizado quando se deseja aproveitar aí as vantagens de diversos tipos de arranjo físico. Então pode estar combinado com o quê? Com aqueles outros que eu falei, com o celular, com o funcional, enfim, ele pode estar combinado com outros tipos aí de arranjo físico conjuntamente. Geralmente utilizada uma combinação dos arranjos por produto, por processo e celular. Então vamos ver um vídeo, tá? Que vai mostrar alguns dos exemplos aí de layout que eu falei agora.
Bom, deu para ter ideia aí, né? Dos layouts com exemplos, fica muito mais fácil para entender. E para a base, né, de planejamento, de fazer esses layouts, esses arranjos físicos, é composto por essas letrinhas aí, P, Q, R, S, T. Então, P está relacionado ao produto, o que produzir, né? Que é quantidade, quanto produzir. R ao roteiro, como produzir. Vamos ver um roteiro aí no próximo slide. S, serviços, quais são, o que se apoia, né, para produzir, quais são as unidades de apoio, os departamentos de apoio que dão suporte, né? E o tempo, quanto produzir aí e com qual frequência. Bom, com relação ao planejamento do arranjo físico, né, o tempo despendido, o tempo gasto, né, no planejamento de um arranjo físico evita que as perdas assumam grandes proporções, ou seja, proporções aí desastrosas na sua implementação. O planejamento permite que as modificações se integrem segundo um programa global e coerente, né, principalmente. É mais fácil movimentar aí modelos sobre uma folha de papel do que remover paredes ou movimentar máquinas e equipamentos diretamente aí no chão de fábrica. O que é o chão de fábrica? O local onde ocorre a produção. Então é mais fácil no papel eu ter uma maquete, né, e movimentando, vendo onde ficam as melhores posições, do que eu mudar realmente as máquinas, os equipamentos grandes, né? Então, voltando a falar na base aí para o planejamento do arranjo físico ou do layout, né, sobre o que produzir, o que envolve isso? Envolve matéria-prima, peças compradas, peças montadas ou tratadas. O que é tratadas? Peça tratada, tratada bem? É um tratamento térmico. É um tratamento específico que vai determinar qual que é a dureza do material. Isso que está relacionado a tratadas, tratamento térmico. Ou pode ser um beneficiamento, enviar para uma outra empresa e fazer um tipo de serviço naquele material que eu tenho. Mercadorias acabadas e serviços prestados. Com relação ao que? Da quantidade, né? Quanto produzir, isso tem que ser expressa em número de peças, peso, volume ou valor aí do montante produzido. Roteiro, como eu disse, né, que vai estar no próximo slide, como produzir, né? Ele entendido como o processo, suas operações, equipamentos, sua sequência. Roteiro pode ser definido pela lista de operações, não só como lista de operações e equipamentos que são utilizadas, cartas de processo, fluxogramas de processo. O S está relacionado a serviços, aquilo que eu disse, né? Em que se apoiar para produzir? Os serviços de suporte podem ser listados como áreas de manutenção,
ferramentaria, almoxarifado, sanitários, vestiários, área de qualidade, enfim, então são várias áreas que podem dar suporte, né? Olha, não podemos esquecer, né, de restaurantes, primeiros socorros, expedição, recebimento de mercadorias, escritório da fábrica, plataforma de carga, descarga, área de armazenamento, enfim, imagine o que pode te dar suporte aí. E já com relação ao tempo, para finalizar, né, esse PQRST, quando produzir e com qual frequência, que envolve quando o projeto será colocado em operação, tempo das operações para as diversas funções produtivas, número de máquinas necessárias, dimensionamento da mão de obra. Preciso saber quantas pessoas são necessárias, balanceamento aí das operações, ritmo. Então, finalizamos aí essas letrinhas das bases aí para o planejamento do arranjo físico. E o projeto, né? A definição de projetos é um conjunto de atividades que tem um ponto inicial e estado final definidos. Não adianta uma obra que começa e nunca termina. Então isso não é um projeto, né? O projeto ele tem começo, meio e fim, que tem que perseguir uma meta definida e usa um conjunto aí definido de recursos. Tá? Então, ele é formado por quê? Por uma combinação de atividades que elas precisam estar interrelacionadas, que devem ser executadas em determinada ordem. Por exemplo, uma casa começa por onde? Começa pelo telhado? Não. Então, ela começa pela base, né? Pelo alicerce, pelo nivelamento, tá? Então tem uma ordem que ela precisa ser executada e tem atividades, né, que podem ser feitas em paralelo ou outras somente ela, e quando termina ela começa a outra, tá? Então determinada ordem que a tarefa seja inteira, que ela seja completada. Como eu disse, com relação a uma das bases, né, o roteiro de operação, o roteiro de fabricação, uma ordem de produção, né, a letra R. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem bem específico. Então, o P está relacionado ao que? Ao produto, né? Então, esse é o produto, olha, uma peça que vai ser produzida, tem o código aí, lembra em logística que nós vimos que cada empresa determina como que ela codifica, como ela nomeia a rastreabilidade de seus produtos. O que? Olha lá, expresso aí a quantidade que vai ser feita nessa ordem de fabricação. O roteiro, olha só, as operações, estampar, dobrar abas, repuxar, calibrar, soldar, são processos e faz parte das operações para fabricar esse produto. Suporte, né? Ou seja, serviço aí, quais as ferramentas que eu vou utilizar, qual é a matéria-prima. Então eu preciso dessas informações. E tempo, né? Tem início e fim. Olha, nós vimos também, né, sobre em logística aí, o código de barras, né? Aqui é o P, né? Ordem de produção, tem o número, qual a matéria-prima que vai ser utilizada, quando foi emitida essa ordem, o cliente, o fornecedor da matéria-prima que está envolvido aí com a
rastreabilidade. De onde vem e para onde vai. É muito importante quando a gente fala de projetos, né? Falar de técnicas de planejamento, programação e controle de projetos. Então, duas técnicas que foram desenvolvidas, tá? Quase simultaneamente aí no final da década de 50. Uma é a CPM, Critical Path Method, que é o método do caminho crítico, desenvolvido aí pela equipe da Dupont para aplicação em projetos de construção. E a PERT, Programa de Program Evolution Review Technique, é a técnica de avaliação e revisão aí de programas e foi desenvolvida pela Marinha Americana para aplicação no projeto de mísseis polares. Então, apesar de desenvolvidos independente, as técnicas são tão similares que as pequenas diferenças são, hoje, consideradas apenas de interesse histórico. Por isso, usa a técnica chamada PERT-CPM. E nessa técnica, né, começa fazendo uma pergunta: por que é importante identificar as atividades do caminho crítico? Então, respondendo, né, para que se possa administrar o projeto de forma que não haja atraso no término do projeto, devido o caminho crítico não existir folga. Ou seja, se eu atrasar essa atividade do caminho crítico, eu vou atrasar o meu projeto como um todo. Por isso que é muito importante identificar as atividades do caminho crítico. E nós vamos aprender como identificar essas atividades do caminho crítico. Olha só. Simples? Entenderam? Ah, se não entenderam, né? Acredito que não. Não é tão simples assim. Não, simples quando a gente vai explicando o passo a passo. E aqui foi somente um spoiler. Para que na próxima aula eu vou explicar e vocês vão aprender esse esquema de como identificar o caminho crítico, o que significa cada letra, o que significa cada número e como determinar, né, um tempo que eu vou realizar um projeto. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, tá? E valendo o ponto, como de praxe, né? Faça a leitura aí das páginas 11 a 24 da apostila aí de gestão industrial, que vocês têm disponível, que foi mandado pelo WhatsApp e também está disponível no grupo de e-mails, que toda semana eu mando um link, né? E tem lá essa apostila. E aí eu envio uma atividade para ser respondida até o dia 29/6. Não esqueçam, pessoal, por favor, quando está assistindo a videoaula, já deixa o like, coloca o nome completo e turma, não esqueçam de colocar o nome completo e a turma para aquilo que eu já falei, né? Ter o controle de frequência, né? Conforme sua visualização, você deixa o seu nome lá, um like e comentário, e você também vai ganhar
além da frequência, né? Vai ganhar o like e o coração, que também esse coração é o ponto adicional que você ganha por vídeo aula assistida. Pessoal, meus queridos e queridas alunas, até a próxima aula. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Não deixem de fazer as atividades, hein?